Estamos com o programa Palavra de Fé. É com muito prazer e muita alegria que mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com este programa que já faz mais de 2 anos que está no ar. Hoje nós temos a ilustre presença do presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, pastor Marcelo do Carmo. Pastor Marcelo. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar nesse lugar, estar aqui podendo desfrutar da companhia do meu amigo, pastor Adão Lemos, e trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, trazendo uma palavra de motivação para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente nesse dia, com certeza. Nós estávamos conversando, antes, essa palavra realmente acho que tem a ver muito com o que nós estamos enfrentando, momentos de inquietação, momentos de temores, de medo, de angústia, Então eu gostaria, pastor Marcelo, que o senhor pudesse ler e vamos refletir, vamos conversar sobre essa palavra. Tá certo, eu quero compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia. Está lá em Isaías, capítulo 26, 3, uma passagem bem clara, bem contextualizada com o nosso tempo. Eu queria compartilhar com você. Diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a gente vê nesse versículo, pastor Lemos, a preocupação de Deus em que as pessoas tenham um firme propósito. E a gente conversava anteriormente e a gente comentava sobre a dificuldade das pessoas hoje de terem uma vida firme, de terem propósitos firmes, de terem uma vida mais centrada, e a gente vê isso, essa deficiência na nossa sociedade hoje. Não sei se o senhor concorda comigo em relação a isso. Com certeza. O que nós verificamos, pastor Marcelo, é que as pessoas muitas vezes elas são instáveis, Elas não têm convicções bem claras e bem firmes. E essa falta de convicções, essa falta de firmeza no seu caráter, firmeza nas suas escolhas, nas suas decisões, faz com que as angústias acabam assolando a vida delas, Então, aqui com essa palavra, eu estava pensando e procurando a respeito sobre a palavra firme. A palavra firme ela tem um significado bem vasto e ela diz que firme é aquilo que não se move, aquilo que é fixo, aquilo que é estável, aquilo que é sólido, aquilo que não treme, que não vacila, que é constante, que é inabalável e que é um ponto de apoio. Então, essa firmeza que Deus está colocando aqui para que a sociedade possa se mover está relacionada a um estilo de vida fixo, estável, sólido, que não treme, que não vacila, que é constante, que é inabalável e que também serve de ponto de apoio. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto tão pouco isso. As pessoas um dia elas pensam uma coisa, o outro dia elas já estão pensando de outra maneira. Um dia elas amam um amigo, o outro dia elas odeiam aquele amigo. Então nós estamos vivendo uma carência tão grande de firmeza. E eu tenho certeza que essa firmeza, segundo o que a Bíblia diz, traz alguns benefícios para a nossa vida. Essa firmeza, pastor Lemos, ela vai trazer coisas muito boas e é o que nós queremos compartilhar com vocês nesse momento, nessa oportunidade que nós queremos transmitir para você. Então, pastor Lemos, eu quero compartilhar um pouquinho aqui com teus telespectadores, que com certeza uma audiência grande tem ouvido falar aí na cidade, dessa audiência, desse programa que tem sido tão ouvido. E eu quero colocar aqui para vocês hoje, junto com o pastor Lemos, alguns aspectos de uma vida com um firme propósito. Nós lemos que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus. Então, o primeiro aspecto relacionado a uma vida firme é que uma vida firme, com firme propósito, ela será conservada em perfeita paz por Deus. Pastor, não sei se o pastor Lemos, eu acho que ele não é dessa data, mas ele não é tão velho assim, mas quando a gente convivia com os nossos avós, convivia no interior principalmente, a gente via muito nas casas as tal de conservas. Não sei se tu pegou esse tempo aí as conservas de pepino, conserva de tanta coisa.
E aí eu comecei a lembrar, né, qual é a essência da conserva. Havia o pessoal colocava ali um pêssego e ficava lá aquele pêssego, né, tempos e tempos, e o pêssego não se estragava, pelo contrário, ficava melhor ainda. Mais gostoso ainda. Mais gostoso, mais agradável. Então, o que quer dizer isso? Uma vida com um firme propósito, ela vai ser conservada por Deus pela sua paz. E hoje a gente vê a carência tão grande de pessoas com paz. É algo que nós podemos observar realmente. Muitas pessoas até têm recursos financeiros, pessoas têm amigos, pessoas têm bom trabalho, inclusive até alguns uma boa família, mas há uma ausência dessa paz e muitas vezes há uma paz enganosa. E Deus, né, Ele está querendo que nós tenhamos uma paz verdadeira, uma paz duradoura. Então é essa paz que a palavra de Deus nos indica, né, pastor? Com certeza. Hoje, pastor Lemos, eu estava conversando com uma pessoa aí da sociedade, pessoa influente da sociedade, e ela me dizia que ela está assim passando por um momento de pânico, com um medo terrível de morrer. A gente brincava que se der uma fisgada no ombro esquerdo, ela já vai estar infartada. Então, nós vivemos um momento, principalmente como cidade, vivemos como sociedade, uma carência enorme de paz. As pessoas estão vivendo uma vida, de certa forma, aprisionada a um medo que elas, em primeiro lugar, não sabem explicar, não sabem de onde vem, e que a gente encontra a resposta aqui na Palavra de Deus. Então, esse programa que se chama Palavra de Fé, quer trazer uma palavra de fé para o seu coração, que se você tiver um firme propósito, você vai ser conservado. A paz de Deus, e a paz de Deus ela é diferente da paz do mundo, a gente ensina isso, que a paz do mundo ela é uma paz momentânea, de momentos, mas a paz de Deus, a Bíblia diz que ela excede o entendimento humano, ela não é explicada, ela não pode ser traduzida por argumentos humanos. A paz de Deus ela excede o nosso entendimento. Nós podemos então compreender que a paz talvez seja então um subproduto da nossa confiança, da nossa fé, ou seja, da firmeza do nosso caráter. A paz então ela é um resultado não só das atitudes externas que nós temos, ou seja, a nossa obediência à própria palavra também, mas daquela fé que é gerada dentro do nosso coração e nós conseguimos nos encontrar protegidos, inabalados, ou seja, temos a presença de Deus e nos associamos com Deus, e nessa associação com Deus e com a sua palavra produz uma paz que excede a toda a compreensão humana, né? Então, o que a gente gostaria de falar para você que está nos assistindo nesse momento é que se você está com essa falta de paz, de repente ela está sendo gerada por sentimentos oscilantes, por uma vida oscilante. De repente você não tem tido uma vida fixa, você não tem tido uma vida estável, você não tem sido sólido, você tem vacilado, né? Você tem sido inconstante, você tem sido abalável, porque nós temos vários motivos todos os dias para nos abalarmos, né? Pessoas passam por situações difíceis todos os dias. Então, o segredo para você se manter estável é você se manter firme em Deus, manter firme seus propósitos. A gente vê que hoje em dia, às vezes, as pessoas amam hoje, amanhã odeiam. As pessoas estão vulneráveis em todas as áreas, né, pastor? Então, a gente tem visto essa carência enorme de uma firmeza. Os jovens, né, nós temos um contato, que somos da Escola Batista, ali juntamente com a nossa igreja. Nós acompanhamos crianças todos os dias. As crianças não sabem o que é da vida, né? Os adolescentes hoje não sabem mais o que é da vida. Eles não estão estudando por um futuro, estão estudando porque os pais, né, estão obrigando eles a estudarem. Isso é uma falta de firme propósito, né? Elas não. Eu brinco que eu tenho um filho de 15 anos, né, o Israel, e ele sabe o que ele quer da vida. E agora, para me surpreender, o meu filho mais novo, de 10 anos, ele disse que
ele quer ser isso, isso, isso e isso. Ele disse, mas tu sabe que é isso? Não, mas eu quero ser. Né? E eu não vejo isso na maioria dos nossos adolescentes, na maioria dos nossos jovens, né, que estão aí agora, nessa época, sujando a cidade de tudo que é jeito, né, estão aí vivendo uma vida dissoluta, sem eira nem beira, como diz os antigos. Então, isso é fruto de uma vida sem paz. Uma vida sem propósito, ela não vai levar você a uma vida de paz. Se você for uma pessoa que um dia pensa uma coisa e outro dia pensa outra, um dia vai atrás de um conselho, outro dia vai atrás de outro conselho. Um dia quer ser professor, outro dia quer ser médico. Um dia quer desistir dos estudos, no outro dia quer matar o professor. Né? Então, essa falta de firmeza, ela não vai te levar a um caminho de paz. Né? Então, a gente tem visto, o pastor Lemos aqui tem também um convívio com a sociedade e eu creio que também tem visto muito isso, né, pastor? Com certeza. O que nós verificamos, e algo assim que realmente é necessário, é essa estabilidade. Eu costumo dizer que duas palavras, do meu ponto de vista, são fundamentais. A primeira é equilíbrio. E para termos equilíbrio, precisamos buscar a presença de Deus. Ou seja, se nós buscamos a presença de Deus, automaticamente nós temos paz ao nosso coração, pois a presença de Deus é que faz esse milagre dessa paz duradoura. Porque a paz duradoura, ela não está ligada às circunstâncias externas, pelo contrário, nós podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar dificuldades, sobressaltos em nossa vida, pessoas que às vezes até estão dentro das nossas casas, amigos, parentes, que podem ser usados às vezes até pelo inimigo, mas isso não vai nos abalar. Por quê? Porque nós temos a paz verdadeira, a paz que vem de Deus. Então a gente quer também deixar nós somos uma cidade que temos, né, muitos jovens. Nós vamos ter agora, no final de semana, um evento que nós vamos estar participando como Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, né, o pastor Adão, nas igrejas de Santa Maria, que voltada a esses jovens, as pessoas que vêm de fora, e nós gostaríamos de deixar essa palavra para você que está aí projetando sua vida, que está aí pensando no seu futuro, seja uma pessoa de firme propósito. Quando você fala alguma coisa, que você cumpra essa palavra, que você possa ser aquela pessoa que pensa algo hoje e amanhã continua firme nesse propósito. Então, isso vai trazer para a sua vida a perfeita paz de Deus. E que você possa buscar isso, porque uma vida sem paz, ela é terrível. Uma vida sem a presença de Deus. É Deus que pode trazer essa paz. É Deus que coloca essa paz. A paz momentânea que nós vivenciamos no dia a dia, isso ela passa, mas a paz de Deus ela é para sempre. Então o que nós queremos dizer para você nesse momento é que você precisa buscar essa paz. E essa paz vem de Deus, através de um firme propósito. E também a gente quer compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre o segundo aspecto de ter uma vida de um firme propósito. É relacionado a Salmo 37,5. Quem não conhece o Salmo 37, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, uma vida com firme propósito vai desfrutar do sobrenatural de Deus. Então, quando você tem uma vida com firme propósito, você consegue desfrutar do sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? É aquilo que não é natural, é aquilo que sobressai ao natural. E nós precisamos todos os dias desfrutar desse sobrenatural. Nós precisamos aprender a viver desse sobrenatural, porque esse sobrenatural está relacionado à confiança, que nós lemos lá no início, porque Ele confia em ti. Então, pastor Lemos, para que uma pessoa possa ter um firme propósito, ela também precisa passar por essa confiança em Deus, que Deus cuida da vida dela, que Deus vai estar operando na vida dela. Então, a gente gostaria de compartilhar com você isso. Você precisa ter um firme propósito e você precisa aprender a confiar em Deus. E será que nós temos vivido isso, pastor Lemos? Será que as pessoas têm confiado em Deus ou as pessoas estão vivendo uma carência de confiança? Qual a sua opinião? Eu acredito que as pessoas elas até procuram confiar em Deus, né? Mas a sua fé muitas vezes
ela é inconstante, e por ter essa fé inconstante, elas não conseguem obter um encontro com Deus, não conseguem encontrar a paz verdadeira e também não conseguem desfrutar do sobrenatural de Deus. Então eu creio muito que para encontrar a paz e também para que nós possamos desfrutar do sobrenatural de Deus, nós temos que trabalharmos associados com Deus, crendo que Deus está agindo, que Deus já colocou na sua palavra todas as bênçãos que já estão determinadas, mas também eu preciso agir. Eu só vou agir no momento que eu crer verdadeiramente e tomar atitudes positivas. E quando eu tomo essas atitudes, essas minhas atitudes externas, na verdade, estão refletindo o que eu estou sentindo por dentro. Ou seja, as minhas atitudes refletem o meu caráter, refletem as minhas convicções, refletem o que eu realmente creio. A gente vê que, pastor, que o firme propósito está totalmente relacionado ao confiar. Quando a gente consegue confiar em Deus, a gente consegue manter esse firme propósito. Então, hoje a gente vê que as pessoas, no geral, elas confiam até um determinado ponto. Quando a coisa está apertando, o sapato está apertando, que a situação não está correndo como ela imaginou que deveria correr, ela já desiste de confiar. É mais fácil a gente desistir do que continuar com o propósito firme, confiando em Deus. Então, isso é uma área tão importante que as pessoas precisam desenvolver, que você possa desenvolver essa confiança plena em Deus. Eu quero dizer para você, vai dar certo. Tenha certeza que Deus não falha, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para a nossa vida, né, pastor? Se isso acontece na nossa vida secular, no nosso cotidiano, se você vai frequentar uma academia, você quer perder peso, precisa ter disciplina, precisa cumprir certas regras, precisa fazer sacrifício muitas vezes, quanto mais a vida espiritual, quanto mais você alcançar esse sobrenatural de Deus, também precisa de sacrifício, precisa fazer a tua parte. Nós fazendo a nossa parte, com certeza Deus já fez a parte dele. Então, Deus vai abençoar você também. Deus não falha. Até eu quero compartilhar aqui com você. De repente você está aqui nos assistindo e você precisa de um sobrenatural de Deus na sua vida. De repente você ligou essa televisão sem perspectiva nenhuma, sem uma esperança, mas eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, com a minha família há um tempo atrás. Eu já compartilhei, o pastor Adão já sabe, mas eu queria usar esse testemunho para edificar a sua fé e mostrar para você que Deus, Ele é todo poderoso. Alguns meses atrás, a minha esposa começou a sentir algumas dores, dores para caminhar, e ela teve um problema no nervo ciático, estava fazendo academia, e aí forçou um pouco mais lá, e aí começou uma dor, e aí nós moramos no quarto andar, não conseguia subir escada e tal. Aí fomos para a fisioterapia e aquele processo de tratamento de coluna e tal. Mas nisso a dor não passava, e aí nós fomos ao médico, porque ela estava com muita dor, chegou assim, desmaiando de dor no médico. E aí foram investigando, chegamos ao ponto de fazer um ultrassom e a minha esposa estava com uma pedra em cada rim. Uma das pedras foi visível assim, o médico fazendo ultrassom me chamou, me mostrou, aqui tem uma pedra, e o rim do lado esquerdo estava extremamente inchado e deformado. Então quer dizer que essa pedra estava se movendo, e essa pedra, quem já teve pedra nos rins, já sabe que se um homem quer saber aproximadamente qual é a dor de um parto, tem uma pedra no rim, porque é a dor mais próxima à dor de parto. E a minha esposa nessa dor, e aí tomando medicação, tomou uma medicação, e essa medicação fez mal para ela, era a última medicação para a dor que ela poderia tomar, e
e naquele processo fez o ultrassom, aí levamos o médico disse, não, vai ter que fazer uma tomografia. Aí saímos do médico, ela tomou o remédio, começou a passar mal, fomos à clínica fazer a tomografia. Fizemos a tomografia, isso foi numa quarta-feira. Fizemos a tomografia, levei ela para casa, ela sentindo muita dor, e aí a gente tinha alguns compromissos, né? E aí fomos para esse compromisso, e aí era em torno de 10 horas, nós temos um compromisso de estar orando pela sua vida, né? Nós oramos toda quarta-feira, às 10h30, com alguns pastores, e naquele dia eu parei o carro, fui fazer um lanche, e eu lembrei assim, o que eu faço? Vou orar ou vou para casa? Aí eu pensei naquele momento, ir para casa eu não podia fazer nada, a não ser segurar na mão da minha esposa e fazer carinho nela. Então eu lembrei, não, eu tenho um firme propósito. E essa passagem veio no meu coração naquele dia. Eu tenho um firme propósito, eu tenho um compromisso de orar pela nossa cidade e eu vou estar subindo lá no local onde a gente ora, né? E é um local onde a gente consegue visualizar toda a cidade, lá no Lar Metodista, antigo Lar Metodista. Toda quarta-feira ontem estávamos lá orando pela vida de vocês, orando pela nossa cidade. E aí aquele dia eu tranquilizei meu coração e fui lá com os nossos amigos, com os pastores orar. Chegando lá, eu compartilhei com os pastores que eu estava sentindo meio angustiado e estava entristecido com a situação que a minha esposa estava com aquele momento de dor, aquele momento complicado, eu não sabia o que ia fazer, né? Quando a gente não sabe o que vai fazer, a gente fica meio angustiado. E aí, naquele momento, chegamos ali, um dos pastores, um pastor grande amigo nosso, o pastor Jaderson, me abraçou, né? Assim como eu estou fazendo o pastor Adão, e um outro pastor chegou e colocou a mão assim no meu lado direito, né, onde estava a pedra que estava paralisada ali. E aí naquele momento começamos a orar, e eu lembro que o pastor Jadson botou a mão no meu ombro e disse assim, que a esposa do pastor Marcelo esteja recebendo o toque do Senhor lá na casa dela e que ela possa sentir o calor do Senhor tocando a vida dela. Gente, nós oramos ali e ficamos ali, eu fui para casa com aquele sentimento, uma certa apreensão no coração. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava lá se abanando. Eu achei estranho aquilo, ligando o ar-condicionado, e ela é friolenta. E ela disse, amor, senti um calor. Eu disse, amor, que hora? Começou tal hora e eu disse para ela, você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo mais nada. E aí fiquei feliz, eu moro no quarto andar, os meus vizinhos eles ficam pensando o que a gente faz, às vezes, altas horas da noite lá, falando meio alto, e aí comecei a agradecer a Deus, porque eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre na vida da minha mulher. E aí passamos a noite, minha esposa passou bem, no outro dia, pastor, fomos buscar o resultado da tomografia. Pegamos o resultado, a gente não entende nada, olhamos, né? E aí fomos levar para o médico à noite, na quinta-feira à noite. Quando o doutor pegou o exame da minha esposa, ele olhou para o exame assim e largou na mesa, assim, olhando para nós, sem entender o que estava acontecendo. Porque para ele era extremamente loucura. Ele tinha visto um ultrassom um dia antes, 2 dias antes, que havia uma pedra. No outro dia, quando nós fomos pegar o exame, aquela pedra não estava mais lá. E ele disse, eu não sei o que aconteceu, não poderia ter sido se movido em tão pouco espaço e tempo. Isso era inexplicável, palavras dele. Mas para nós sabemos que é explicável. É o sobrenatural de Deus. Deus operou por quê? Eu entendi naquele momento porque eu tinha um firme propósito de buscar Deus pela nossa cidade, e eu tenho certeza que Deus cuidou da minha mulher. Então, querido, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Então, foi um momento assim, de extrema alegria, muita felicidade ver Deus trazendo esse momento de cura, né? E pedra nos rins não é um negócio tão fácil, né, pastor? Com certeza. Agora nós estamos finalizando o programa. Eu sei que você foi muito abençoado com essa palavra, tenho certeza absoluta que Deus tocou. E fica aí a dica, firme o propósito nas coisas de Deus, no reino de Deus,
e você vai ser abençoado com uma paz que vem de Deus. Você vai ser também abençoado com o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Marcelo fazer a oração final e despedirmos não de vocês e muito menos de Deus, mas nos despedir nesse momento que você possa ficar na presença de Deus e meditar nessa palavra, que é uma palavra abençoada. Muito bem. Eu quero convidar você que de repente está passando também por um momento de enfermidade. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre esse lugar que está de repente incomodando você, está sendo um lugar de enfermidade. Eu quero orar e quero abençoar a sua vida e tenho certeza que o sobrenatural de Deus pode tocar a sua vida agora. Então coloque a mão sobre esse local e eu quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, por essas pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Deus, eu oro para que o sobrenatural do Senhor toque suas vidas, Pai. Nós temos um firme propósito, nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor é todo poderoso. Então nós abençoamos agora essas pessoas e repreendemos toda enfermidade, todo mal, Deus, toda angústia, toda depressão, Deus, nós oramos agora. Toca sobre a vida desse povo, abençoa essa pessoa agora, toca na sua vida, toca na sua família agora, Deus. Nós declaramos a bênção do Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.